Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje nós iremos falar sobre alimentação saudável. Mas o que é uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é aquela que fornece todos os nutrientes em quantidades adequadas e que também fornece ao nosso corpo a quantidade de calorias também em quantidade adequada. Os nutrientes, vamos relembrar da aula anterior, são os carboidratos, as proteínas, os lipídios, as vitaminas e os sais minerais. Esses nutrientes, eles são classificados em três grupos, em energéticos, em construtores e reguladores. Os nutrientes energéticos são os carboidratos e os lipídios, só que o nosso organismo, ele prefere utilizar os carboidratos como fonte de energia em primeiro lugar, ok? Os lipídios também são utilizados, mas primeiramente são os carboidratos. Os construtores são as proteínas, né? Principalmente as proteínas. Alguns minerais também são construtores. E os construtores, a função dele é fornecer matéria-prima para a construção do organismo. E por último, nós temos os alimentos reguladores. Os reguladores, né, são as vitaminas e os sais minerais, e a função dele é prevenir doenças, né, regular certas reações químicas do nosso corpo, certas atividades, evitando aí o desenvolvimento de doenças. Então aqui nós temos, desse lado aqui nós temos os carboidratos, né, alimentos ricos em carboidratos. Aqui, em menor quantidade, né, essa porção aqui de carnes, peixes, frango, ovo, nós temos, né, os alimentos ricos em proteínas. Aqui, né, as frutas, verduras e legumes, alimentos ricos em vitaminas e sais minerais. E os leites e derivados aqui que também são, né, são fontes de vitaminas, são fontes de sais minerais, são fontes de proteínas e também de carboidratos. E por último aqui, em menor quantidade, nós temos aqueles alimentos que devem ser consumidos em menor quantidade, como o chocolate, as balas, os doces, eles devem ser evitados, porque em grande quantidade, né, eles podem causar doenças cardiovasculares, diabetes, pressão alta e etc. Pirâmide alimentar. Então, gente, para responder, né, a quantidade de alimentos que nós devemos ingerir diariamente para ter uma alimentação saudável, a pirâmide é um gráfico que nos ajuda nisso. Ela nos fornece, né, ela nos mostra ilustradamente aqui quais aqueles grupos de alimentos que a gente deve comer em menor quantidade e as porções também diárias de cada um deles. Então, na base da nossa pirâmide, nós temos os alimentos energéticos, principalmente os carboidratos, né? Que nós devemos comer 6 porções diárias. Então, aí entra o arroz, a batata, a mandioca, o pão, o macarrão. Né? Nós devemos comer aí, no mínimo, 6 porções diárias. Mais em cima, nós temos alimentos reguladores, que eles são ricos em vitaminas e sais minerais, que são as verduras, as frutas, os legumes e as frutas. De cada grupo desse, nós devemos comer no mínimo 3 porções diárias. Então, 3 porções de legumes e verduras e 3 porções de frutas. Logo acima, nós vamos ter os construtores, né, que vão fornecer proteínas, vão fornecer matéria-prima para o nosso corpo. E aí a gente tem o grupo, né, do leite, queijo e iogurte, 3 porções diárias, no mínimo. Carne vermelha, frango, peixe e ovo, de 1 a 2 porções diárias, e os feijões e as oleaginosas em 1 porção diária. E no topo dessa pirâmide, aqueles alimentos que a gente deve evitar e que deve comer uma quantidade muito pequena, que são os óleos e as gorduras, 1 porção diária, açúcares e doces também 1 porção diária. São os alimentos que a gente deve evitar na nossa alimentação. Então, para a gente ter uma alimentação saudável, a gente tem que ter uma alimentação muito variada, para que ela forneça as quantidades adequadas de todos os nutrientes.
e também a quantidade correta de calorias, que é a quantidade de energia que o nosso corpo precisa para desenvolver as atividades. Então, vamos falar agora de caloria. O que é caloria? Caloria é a unidade usada, né, para medir a energia liberada por um material ou por um alimento. Então, o alimento, quando a gente o ingere no nosso corpo, ele vai liberar uma certa quantidade de energia. Essa energia ela é medida em caloria. Também podemos utilizar uma outra unidade de medida que é a quilocaloria, quilocal, né, abreviada por quilocal. Uma quilocal equivale a 1.000 calorias. Então, a gente tem exemplos aqui de 2 alimentos. Uma maçã, por exemplo, ela libera no nosso organismo 46 quilocalorias, quer dizer, ela libera 46.000 calorias. Já o hambúrguer, só para vocês terem aí a diferença, ele libera 470 quilocalorias, ou seja, 470.000 calorias no nosso organismo. Então, comer, por exemplo, uma maçã é muito mais saudável do que comer um hambúrguer. E também, né, um hambúrguer é muito mais energético, tem muito mais calorias do que uma maçã. E aí a gente também pode pensar em questão de gasto, né? Se a gente desenvolver uma atividade como assistir TV, que é uma atividade relativamente sedentária, onde o gasto de energia é muito pouco, a gente gasta cerca de 100 quilocalorias por hora. Já correndo ou nadando, cerca de 600 quilocalorias por hora. 600 quilocalorias por hora. Então, correr e nadar vai gastar muito mais energia do que assistindo TV. É muito difícil, né, resistir, por exemplo, a um pote de sorvete, né? Mas, à medida do possível, a gente deve evitar comer e, quando for comer, uma quantidade, né, moderada, para evitar problemas aí cardiovasculares e também diabetes. A gente sabe que o sorvete ele tem uma grande quantidade de gordura e também uma grande quantidade aí de açúcar. Quando a gente fala de alimentação saudável, é importante também pensar no preparo dos alimentos. Pensar na higiene, né, deles, na higiene pessoal de quem está preparando, higiene do ambiente dos utensílios e principalmente cuidado com o lixo, né, com o armazenamento e descarte do lixo. Então, pensando na higiene dos alimentos, nós devemos, né, prestar atenção na compra desses alimentos, observar se for alimentos industrializados, pensar na embalagem, a embalagem ela tem que estar lacradinha, né, fechada, não pode ter furos, não pode estar amassada, enferrujada, estufada, porque pode ser sinal, né, de contaminação desse alimento. E principalmente nas latas pode ser sinal de alguma bactéria ali, como por exemplo, né, pode ter uma bactéria proliferando ali, produzindo gás que vai estufar essa lata. Né? E essa bactéria, ela é altamente assim, que causa, né, grandes consequências para o organismo e pode até levar à morte. Então a gente tem que tomar cuidado primeiramente, né, na compra desses alimentos. Quando a gente vai comprar esses alimentos frescos, observar se não tem partes moles, se não está mofado, se está numa coloração adequada, né? Carnes principalmente, né? As carnes elas não podem estar escuras, principalmente carne de boi, não pode estar com cheiro forte. E os peixes, se a gente for comprar peixes aí, né, inteiros, sem ter passado por processamento, ele deve estar com as guelras vermelhas, os olhos brilhantes, né? As escamas não podem estar soltando fáceis, nem com cheiro desagradável. A gente tem que tomar muito cuidado ao comprar os alimentos. E com a Covid-19, né, a pandemia que está acontecendo, os cuidados têm que ser redobrados. Quando chegar em casa, higienizar, né, as embalagens, que seja com álcool gel ou lavar mesmo com água e sabão essas embalagens para desinfecção, né, para que você não traga esse vírus para dentro da sua casa. Vamos pensar agora, por exemplo, na alface, né, uma verdura de folha, então, uma verdura. O que a gente deve fazer? A gente deve desfolhar,
né, desfolhar. E depois olhar se tiver alguma folha que tiver estragada, amassada, a gente retirar e jogar fora. Lavar bem as folhas, né? Os legumes, as frutas em água potável, e depois deixar tudo de molho em uma solução de água sanitária. Então, se eu utilizar 1 litro de água sanitária, eu vou colocar uma colherzinha de sopa. Desculpa, gente. Se eu usar 1 litro de água, eu vou colocar uma colherzinha de sopa de água sanitária e vou colocar os alimentos ali de molho por 15 minutos. Depois eu vou lavar novamente com água potável abundantemente para retirar qualquer resíduo que possa possa vir estar no alimento. E aí, o ambiente, né, onde esse alimento deve estar sendo preparado, deve estar muito limpo, muito bem higienizado, as bancadas, né, o fogão, e todos os utensílios também usados aí na preparação, para que não venha proliferar nenhuma bactéria, né, e venha causar algum problema de saúde aí alimentar, né, quando a pessoa comer esse alimento. A gente deve falar também, como a gente falou, né, da higienização do ambiente, dos alimentos, principalmente para evitar a proliferação de bactérias, né, de fungos. A gente tem que pensar também na conservação desses alimentos. Como que esses alimentos são conservados? Muitos anos atrás, né, essa conservação ela era muito precária. Hoje a gente tem várias técnicas de conservação dos alimentos. Muitos dos produtos industrializados, eles têm, né, várias técnicas de conservação. E a gente vai conhecer, então, algumas técnicas que são industrializadas, outras que muitas pessoas fazem em casa mesmo, para evitar, então, a proliferação de bactérias nesses alimentos. As bactérias, para elas proliferarem, para elas se reproduzirem, se multiplicar no alimento, elas precisam de certas condições. E as técnicas de conservação visam justamente isso, criar meios para evitar essa proliferação, ou mesmo matar essa bactéria, esse fungo, esses micro-organismos que possam estar naquele alimento. Então, a primeira técnica que a gente vai apresentar para vocês, ela é a desidratação. A desidratação consiste na retirada da água do alimento utilizando o calor, que pode ser o calor do sol, de uma estufa ou de outros equipamentos. Por que retirar a água do alimento? Porque a água ela é essencial, né, para a proliferação de bactérias, precisa da presença de água. Então, quando a gente desidrata o alimento, a gente evita essa proliferação, a gente retarda essa proliferação. Alguns alimentos que são conservados utilizando a desidratação, a gente pode citar a uva passa, né? Então, aqui a gente pode perceber então, né, que ela é bem murchinha por causa dessa retirada de água. E também existem outros alimentos também que são chamados, né, por exemplo, a gente tem o abacaxi, a gente tem o morango, a banana que também são desidratados. A liofilização também é um tipo de desidratação, só que ela é bem assim, ela é bem, como se diz, é uma desidratação bem cara e o processo dela é bem curioso, né? Então é o tipo de desidratação que o alimento ele vai ser congelado a menos 35 graus, um congelamento muito rápido, e depois esse gelo que se formou no alimento por causa da água, né, que estava ali, essa água que estava no alimento, ela vai passar do estado sólido direto para o estado gasoso. Então ela vai ser retirada do alimento através desse processo de desidratação. Então, ocorre a sublimação da água ali naquele alimento. Passa diretamente do estado sólido, da água que está no alimento, para o estado gasoso. É a sublimação. Em relação à desidratação, né, a liofilização ela é melhor, porque conserva melhor os nutrientes nos alimentos do que a desidratação. Então, por exemplo, o café solúvel, né, é feito utilizando a lifiolização. A gente tem também, por exemplo,
essas frutas aqui, né, que são frutas desidratadas. Olha para vocês verem a diferença em relação, né, à qualidade da desidratação. Só fica bem mais, parece muito mais assim, saudável do que quando é desidratado. Uma técnica bastante antiga, né, duas técnicas bastante antigas, que também visa aí a criar um ambiente desfavorável para os micro-organismos, é a adição de sal ou açúcar no alimento. Então, por exemplo, a carne, né, a carne de boi ou o peixe, eles, né, geralmente utilizam sal, adiciona sal, porque o sal, além de desidratar o alimento, né, ele também vai desidratar os micro-organismos que são presentes ali e vai matá-los. E também cria um ambiente assim, que não é propício para a proliferação de bactérias. Então, o bacalhau utiliza muito, né, a carne seca, e as compotas e as geleias também, elas são conservadas, né, por até 3 meses utilizando a adição de açúcar. O açúcar também em excesso faz o mesmo processo do sal, desidrata, né, tira a água e dificulta ali o estabelecimento desses micro-organismos. Pasteurização. A pasteurização é o processo que o alimento é aquecido a temperaturas não muito elevadas e logo em seguida é resfriado. Então esse alimento ele vai ser aquecido em torno de 70 graus e logo em seguida ele vai ser resfriado. É o que acontece, por exemplo, com o leite de saquinho. Esse leite de saquinho ele vai ser aquecido a 70 graus e depois resfriado. É um leite que né, ele tem um período curto de validade, porque essa temperatura ela não é suficiente para matar todos esses micro-organismos, mas retarda a proliferação desses micro-organismos. Hoje é mais difícil da gente ver esse leite de saquinho, mas antigamente era bem comum. E também essa caixinha aqui com claras, né, de ovo pasteurizado também, que é um exemplo de alimento pasteurizado. E ao contrário da pasteurização, nós temos a esterilização. A esterilização consiste em aquecer o alimento a temperaturas superiores a 100 graus, né, de 130 a 150 graus Celsius. Isso para quê? Né? O alimento ele é aquecido muito rapidamente a temperatura muito elevada e depois ele é resfriado. Né? Os alimentos conservados dessa forma, né, eles assim mata praticamente todas as bactérias. Né? O leite, por exemplo, o leite de caixinha que a gente utiliza atualmente. E a refrigeração e o congelamento. São dois processos que visam a diminuição da temperatura. Né? A refrigeração, o alimento fica numa temperatura menos baixa do que o congelamento. E a refrigeração ela é menos eficiente do que o congelamento. Então, o alimento refrigerado, né, que vai ficar lá na geladeira, ele retarda a proliferação de bactérias, mas ele não impede. Então, elas continuam proliferando de uma maneira mais lenta, mas elas continuam proliferando, o alimento vai chegar a um ponto que ele vai estragar. Mas retarda esse processo, então, de perda do alimento. E o congelamento, o alimento ele é armazenado em temperaturas bem baixas, abaixo de 0 graus. Então, ele fica congelado e aí, né, o tempo de conservação é muito maior. Então, a gente tem um exemplo, né, de um freezer e exemplos de alimentos que são congelados mesmo. Eu gostaria de agradecer vocês pela atenção e até a próxima aula. Obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês.